Amém, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma classe do nosso curso básico de teologia, onde vamos estudar hoje sobre os dons ministeriais. Então, nós vamos estar orando enquanto outros irmãos vão chegando e se conectando conosco, mas vamos orar e dar início à nossa classe. Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos permite estarmos aqui juntos através deste meio de comunicação para podermos estudar a Tua Palavra, sermos enriquecidos no conhecimento, fortalecidos na fé e entendermos, ó Pai, a respeito dos dons ministeriais. Na aula passada falamos sobre os dons espirituais, e hoje, Senhor, estudaremos sobre os dons de ministérios, os dons de serviço. Por isso, Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que nos guie, dirija, inspire, e que a cada um dos nossos irmãos que vão estar conosco nesta classe, abra o seu entendimento, Senhor, para que juntos possamos aprender e sermos enriquecidos com esta palavra maravilhosa e poderosa que é a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, para que possamos servir-te a cada dia melhor. Oramos, ó Pai, e agradecemos a Ti em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, a nossa classe de hoje, então, vamos estar vendo sobre os dons ministeriais, né? Também conhecido como dons de serviço, né? Então, são 5 dons ministeriais e hoje nós vamos ver cada um deles e como cada um desses dons se manifestam e ver que todos esses dons são eles concedidos por Deus, dando uma capacitação maior àquele a quem Deus quer capacitar para o exercício do ministério, para a obra, e para, com isso, edificar a igreja do Senhor Jesus. Então, são 5 dons ministeriais que estão descritos na palavra do Senhor, na carta de Paulo escrita aos Efésios, e nós vamos, então, ver hoje cada um desses dons e como eles se manifestam e também o trabalho desempenhado por cada uma dessas pessoas que recebem esse dom da parte de Deus, ok? Então, vamos lá. Os dons ministeriais, que também são conhecidos como dons de serviço, são dádivas dadas por Cristo para a capacitação da Igreja do Senhor. Podemos ver esses dons apresentados na carta escrita pelo apóstolo Paulo em livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Então, esses dons ministeriais, também conhecidos como os dons de serviço, eles são dados pelo Senhor com o propósito de preparar-nos para o serviço, para o ministério e para o crescimento da obra de Deus. Então, são 5 dons, onde Paulo registra esses 5 dons ministeriais na sua carta escrita no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Podemos ver, você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar a leitura comigo, onde Paulo descreve esses 5 dons ministeriais, ou também como conhecido, dons de serviço. Ele começa no capítulo 4, versículo 11, dizendo assim: ele mesmo, ou seja, Cristo, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Paulo começa aqui no versículo 11 descrevendo os 5 dons ministeriais, ou também conhecido dons de serviço, que vem a ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que esses dons são concedidos pelo Senhor Jesus àqueles a quem ele capacita para o exercício desses ministérios? Versículo 12 nos esclarece sobre isso. O propósito:
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito desses dons, quando são dados pelo Senhor Jesus a nós, é com vistas ao aperfeiçoamento tanto da pessoa que o recebe, como também do corpo de Cristo, que é a igreja, através do desempenho do serviço, né? No versículo 13, ele segue dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a partir do momento que recebemos esses dons e utilizamos esses dons para o aperfeiçoamento, não só pessoal, mas também da igreja, do corpo de Cristo, através do exercício desses dons, né, com o serviço que vamos prestar à igreja, tanto nós somos edificados como também a igreja, né? Para quê? Para que haja um crescimento constante do corpo de Cristo, até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Paulo está falando que isto é necessário para que haja um crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, vejamos agora os 5 dons ministeriais descritos nas Escrituras Sagradas e como eles se manifestam nos dias de hoje. Então, há um questionamento, às vezes, entre algumas pessoas a respeito dos dons ministeriais, principalmente o relacionado ao apóstolo e o relacionado aos profetas. Então, nós vamos, nesta noite, explicar um pouco a respeito disso. Então, os 5 dons descritos por Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, então são apóstolos, profetas, também temos evangelistas, pastores e mestres. Então, são os 5 dons. Então, vamos lá. Começar pelo dom apostólico. Apóstolos. Alguns comentaristas bíblicos argumentam que esse dom ficou retido ao início da igreja, assim como os de profetas. Sendo assim, temos que fazer uma distinção entre os apóstolos iniciais, que foram chamados pelo próprio Cristo para serem os fundadores da igreja primitiva. Mas o dom apostólico apresentado por Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, a palavra apóstolos apresentada pelo apóstolo Paulo significa enviado, ou seja, alguém que foi enviado por Deus para anunciar as boas novas, sendo desprendido de qualquer apego material, estando disposto a entregar a sua vida, desbravando terras com o intuito de pregar e anunciar a mensagem de Deus aos homens. Então, alguns comentaristas, eles afirmam ou concluem que esse dom apostólico foi apenas aqueles que foram dados aos primeiros apóstolos, que foram chamados pelo próprio Senhor Jesus. Mas o dom ao qual Paulo se refere aqui, que é dado à igreja a partir desse momento, tem a ver com a palavra apóstolo no sentido de enviado. Alguém que vai receber o dom e vai ser enviado para pregar o evangelho além fronteiras, para os homens. Então, por isso que alguns comentaristas afirmam que esse dom apostólico está retido, ou seja, apenas aqueles 12 que Jesus chamou, instruiu, preparou e depois enviou, né? Então, eles são distintos. Por quê? Porque eles foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus, ensinados por ele, orientado, preparado,
e depois por ele enviado. Mas eles deram início à obra, pregando o evangelho, para serem eles as colunas, as bases da fundação da igreja primitiva. Mas o dom apóstolo ao qual Paulo está escrevendo aqui, na sua tradução, significa enviado. Ou seja, alguém que, após os 12, recebeu o dom também dado por Deus para agora ser enviado além fronteiras, ou no seu país de origem, ou em outro país, ou em outra cidade, com a finalidade de anunciar o evangelho do Senhor Jesus, ou seja, a mensagem de Deus aos homens, né? Então, Paulo, no sentido da palavra apóstolo aqui, significa que, após os 12, outras pessoas também receberam o dom para serem capacitados e depois enviados além fronteiras, ou seja, para outros países, outras terras, para pregar o evangelho do Senhor Jesus, a mensagem de Deus aos homens, né? Então, tem essa distinção. A distinção se faz no fato de os 12 primeiros foram chamados diretamente por Cristo e preparados e orientados por ele. Após eles, outros líderes surgiram, também sendo capacitados por Deus para irem e pregar o evangelho, além fronteiras, em outras cidades, em outros países, e assim segue a pregação do evangelho, a mensagem de Deus aos homens. Então, nesse sentido a que Paulo está aqui se referindo. O dom que eles receberam diretamente de Jesus, depois foi concedido a outros pelo Espírito Santo, capacitando-os para irem e pregarem o evangelho do Senhor Jesus, ou seja, a mensagem de Deus aos homens, ok? Dom de profetas. Profetas, esse dom é outro bastante polêmico, porque esta razão precisamos, antes de tudo, entender algo fundamental. Os profetas do Antigo Testamento são de uma categoria bem diferente. Faziam parte do ministério profético da Velha Aliança. Eram como a boca de Deus falando diretamente ao povo e aos reis, para anunciar as coisas que haveriam de vir e, principalmente, a vinda do Filho de Deus. Vou dar uma pausa aqui. Então, por que muitos acham que o dom de profeta, no sentido aqui, foi algo relacionado apenas àqueles que antecederam a Cristo e que vieram com o propósito de anunciarem ao povo e ao rei aquilo que haveria de vir. Eles eram como a boca de Deus falando diretamente aos homens, falando diretamente ao povo a respeito da sua transgressão, a respeito da sua idolatria, a respeito da sua desobediência. E eram também homens que eram orientados por Deus para darem orientações e direcionamento aos reis, né? Nós vemos isso muito claro no Antigo Testamento. Então, esses profetas, eles fazem parte da velha aliança, né? Então, foram homens como Elias, Eliseu, Isaías, Ezequiel e muitos outros, foram homens usados com esse dom profético para serem a boca de Deus na terra no tempo da velha aliança. E não só falando das coisas que haveriam de vir, como também anunciando a vinda do Filho de Deus, do Senhor Jesus, né? Mas o que nós podemos ver aqui, eles eram parte do ministério profético da velha aliança e eram como a boca de Deus que falava diretamente aos homens e aos reis, anunciando o que estava por vir e também a respeito da vinda do Filho de Deus, Jesus. Não havendo mais a necessidade destes, sendo
concluída a obra de Cristo na cruz e as Escrituras Sagradas, o último profeta dessa estrutura chamada a lei e os profetas foi João Batista. Desde então, passou-se a anunciar o reino de Deus a todos os homens. Vou explicar. O que o estudo conclui é que todos aqueles profetas que vieram até João Batista. João Batista foi o último profeta dessa lei e os profetas, ou seja, desse ministério da velha aliança, do Antigo Testamento. João Batista foi o último profeta que profetizava e falava a respeito da vinda do Senhor Jesus, assim como os outros anteriores a ele. Então, ele foi o último. A partir do momento que Jesus veio e concluiu o seu ministério terreno e a sua obra na cruz do Calvário, e com isso se concluiu toda a revelação de Deus que hoje nós temos nas Escrituras Sagradas, então não há mais uma necessidade de se ter pessoas como da velha aliança, profetas que eram usados por Deus para revelar ao povo e também aos reis aquilo que haveria de vir, ou até mesmo a sua transgressão e o seu pecado, como era o pacto da velha aliança. A partir de Jesus, então, passa-se a pregar o reino de Deus, o reino que antes havia sido anunciado, mas que agora já é uma realidade. Então, hoje nós estamos pregando o reino de Deus. Aí você pode estar se perguntando aí, mas pastor, mas como é que ainda hoje alguém se levanta e fala alguma coisa a respeito de algo que ainda vai acontecer, ou para a igreja, ou para a vida de alguém, ou alguma situação? Aí nós vamos cair naquilo que nós estudamos na aula passada. Aí não é, aí vem a ser o quê? O dom dado por Deus da palavra de conhecimento ou da palavra de sabedoria. Através do dom da palavra de conhecimento ou da palavra de sabedoria, Deus traz a revelação, ou em sonho, ou em visão, né? Ou até mesmo de uma forma falada, com uma mensagem àquela pessoa para que ela seja, então, agora transmitida a uma outra pessoa ou à igreja, entendeu? Então, hoje, o que nós temos são pessoas que podem até serem usadas por Deus, mas com o dom da palavra do conhecimento ou da palavra de sabedoria, né? Porque o último dos profetas foi João Batista. Todos aqueles anteriores a João Batista anunciaram diretamente ao povo, aos reis, e falaram acerca da vinda de Jesus. Quando então Jesus vem, começa o seu ministério terreno, vai para a cruz, morre e ressuscita, ele conclui a obra da salvação. Então agora o que se prega é o reino de Deus, que é através de Cristo para a reconciliação do homem com Deus, o perdão dos seus pecados, o arrependimento e a vida eterna. Qualquer pessoa que se levante ou fale alguma coisa para alguém que tenha recebido de Deus uma revelação, isso vem através do dom da palavra do conhecimento ou da palavra de sabedoria. Não quer dizer que essa pessoa seja um profeta, como foram aqueles da velha aliança. Por isso que eu digo que existem hoje muitas pessoas se rotulando, se autorrotulando de algo que, na verdade, não deveriam, porque ele pode até ser uma pessoa usada por Deus em um determinado momento, através desse dom da palavra do conhecimento ou da sabedoria. Mas ele não é como foram os que antecederam a João Batista e o próprio João Batista, que eram homens levantados diretamente por Deus para serem a boca de Deus na terra durante aquele tempo, para falar ao povo
constantemente do seu pecado, da sua idolatria, da sua transgressão, da necessidade de conserto, da necessidade de voltar para o Senhor e tudo mais. E eram homens que também orientavam aos reis, até mesmo em muitas situações, né? Até mesmo em muitas situações, como até mesmo no caso de ir para uma guerra, né? Como nós lemos domingo passado, ou citamos domingo passado, quando Acabe quis se unir a Josafá para uma batalha contra Ramote de Gileade, então consultaram os profetas de Baal, que eram os 400 profetas de Baal, que profetizaram a favor de Acabe. Mas o profeta de Deus mesmo, Micaías, profetizou o quê? Não vá, porque Israel vai ser derrotado, o povo vai ser disperso e você vai ser morto. Ele insistiu em ir e ali, então, se cumpriu aquilo que o profeta havia dito, ok? Então, esse dom profético é o dom que operou no pacto da velha aliança, que é chamado de a lei e os profetas. E João Batista foi o último dele. A partir de então, Deus ainda dá dons, mas o dom que ele dá hoje, através do Espírito Santo, aos homens, é o dom da palavra do conhecimento ou da palavra da sabedoria, para que essa pessoa receba de Deus uma revelação através de uma visão, de um sonho, ou de uma mensagem falada, e transmita isso a uma outra pessoa, ok? Então, tem muita gente hoje se rotulando de algo que, na verdade, não deveria, ok? Vamos lá. Segundo o teólogo sueco Eurico Bergsten, ele diz que esse dom, ou seja, o dom de profeta, é o ministério da palavra constituído por Deus, com uma inspiração e revelação, cuja atuação visa anunciar coisas futuras e exortar a igreja a uma vida de santidade ao Senhor em tom profético. Ou seja, segundo esse teólogo sueco, Eurico Bergsten, ele diz que esse dom, que antes era manifesto na aliança do Antigo Pacto, né, da lei dos profetas, hoje ele é dado de que maneira? A alguém que recebe de Deus a revelação, a inspiração da palavra, para que essa palavra agora seja ela pregada, anunciada, para que então possa a igreja ser exortada e edificada e levada a uma vida de santidade no Senhor em um tom profético. Ou seja, é quando nós lemos um texto e Deus nos dá a revelação daquela palavra e nos dá a maneira como ela deve ser aplicada à igreja para exortar, edificar ou consolar, ok? Então, aquilo que antes era dado, né, no ministério da Velha Aliança, hoje é dado por Deus a homens que recebem a revelação de Deus na palavra e também recebem a revelação de Deus na aplicação desta palavra para passar esta palavra para a igreja, para que ela seja edificada, exortada ou consolada, ok? Então, é isso. Dom do evangelista. O evangelista é o trabalho do pregador que visa a salvação de almas, abrindo novas congregações e cuidando delas até que um pastor possa assumi-las para pastorear as ovelhas do Senhor, acompanhado por um amor profundo pelas almas que estão perecendo sem Deus. A pessoa que tem o dom de evangelista é aquela pessoa que ela tem uma paixão, ela tem um amor pelas almas. E ela é aquela pessoa que ela quer ir pregar o evangelho. Ela quer salvar almas, mas ela não tem o dom para depois cuidar dessas almas, para depois apacentar essas almas, para depois ensinar essas almas para que elas sejam edificadas, cresçam na fé e produzam frutos. Então, o evangelista é aquele que entra no campo
ele abre um caminho, ele funda um trabalho, junta as pessoas, e quando já tem um grupo de pessoas reunidas, ele chama um pastor que tem o dom de apacentar, de cuidar, de ensinar, para dar seguimento a esse trabalho com esse grupo. E ele vai abrir uma outra frente. O evangelista, ele é aquela pessoa que ele não consegue ficar numa igreja, numa função pastoral. Ele não foi chamado para pastorear, ele foi chamado para ganhar almas. Então, ele ganha as almas e depois ele dá para alguém cuidar e apacentar essas almas. Então, é uma pessoa que ela tem esse dom, ela tem esse chamado, ela é impulsionada por Deus a pregar o evangelho, abrir novos trabalhos, reunir grupos familiares, né? Quantas igrejas que nós sabemos que foram geradas a partir de alguém que começou um grupo familiar, um estudo bíblico numa casa. E as pessoas foram chegando, até que chegou um ponto que aquela pessoa já não tinha como cuidar delas. Então, ele chama um pastor e entrega aquelas pessoas agora ao cuidado daquele pastor, para que, então, abra-se uma congregação e o pastor siga cuidando daquelas almas. Então, o evangelista é aquele que tem esse dom, né? Esse chamado para pregar a salvação, né? Ele prega a salvação. Tanto é que se uma pessoa que tem um dom do evangelista, se você der para ela um tema, dizer para ela, olha, nós vamos fazer um evento e você vai pregar uma mensagem temática e o tema é esse. Você pode perceber que ela pode até começar, mas daqui a pouco ela começa a sair fora do assunto e já vai pregar já vai para o lado da salvação. Por quê? Porque ela tem o chamado para pregar salvação para as almas. Ela tem o chamado para pregar o evangelho para salvação. E ela tem esse dom, essa habilidade de trazer pessoas para junto dela, né? Ela fala de Jesus com uma habilidade tremenda, com uma facilidade tremenda. Ela tem o dom, ela tem o chamado, ela consegue reunir pessoas, mas ela não consegue cuidar dessas pessoas. Então, ela chega um momento que ela chama um pastor para que ele agora passe a cuidar desse rebanho, né, que foi alcançado pelo evangelista. E o evangelista, então, sai dali e vai para uma outra cidade, ou um outro bairro, ou um outro lugar qualquer, começar um trabalho novo, porque o chamado dele é esse, é pregar para a salvação de almas, para que vidas cheguem ao Senhor Jesus, né? Então, a gente pode ver, vamos lá, tem duas referências aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, e vocês acompanharem, por favor. Uma está lá em Atos, livro de Atos. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo de 26 a 31. Vamos lá, livro de Atos. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 31. Vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 31. Aqui fala-nos a respeito de Filipe, né? Um dos discípulos do Senhor Jesus, que foi enviado para explicar a palavra que o homem estava lendo no livro de Isaías, porém não estava entendendo. E Filipe, então, é enviado para explicar e pregar para ele. E depois de ouvir a palavra e ser conscientizado, ele aceita a palavra. E Filipe, então, consuma, né, batizando a esse homem. Então, está lá em Atos capítulo 26, Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, versículo 26 a 31, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Ok? Então, o eunuco, que era superintendente dos tesouros da rainha Candace, ele estava lendo exatamente, ele tinha ido a Jerusalém para adorar, voltando de Jerusalém, ele estava lendo o livro de Isaías, mas ele não tinha o entendimento, a revelação de Deus para entender o que estava lendo. E foi exatamente então que Deus, o anjo do Senhor, fala a Filipe. Filipe vai ao encontro dele, né? Explica a ele o que ele estava lendo, o que representava, falando a respeito do Senhor Jesus, que foi entregue como cordeiro, né? Para morrer como sacrifício, para a remissão dos nossos pecados. E ele começa a explicar ao eunuco o que exatamente ele estava lendo. E depois, então, mais adiante, ele, né, tem o desejo de batizar-se. E ele diz para Filipe: aí está a água, o que me impede de que seja eu batizado? E aí, então, se cumpre exatamente isso, né? Ele é batizado, né, por Filipe, né, naquele exato momento. Diz aqui o versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Está em Atos, capítulo 8, versículo 38. Então, o evangelista é assim, ele prega, ele explica e ele traz para a pessoa entendimento a respeito daquela palavra. Então, é aquela pessoa que tem esse chamado de pregar salvação, de pregar arrependimento. Expõe com uma habilidade tremenda o plano da salvação melhor do que muita gente. Entendeu? Por quê? Porque Deus deu a ele essa habilidade. Deus deu a ele essa habilidade. Porém, não deu a ele a habilidade de cuidar de rebanho, de pastorear, de apacentar. Então, essa é a razão pela qual, quando ele consegue juntar um grupo, ele procura um pastor e entrega aquelas ovelhas ao cuidado do pastor. Porque ele reconhece que o chamado dele não é para pastorear, é para evangelizar. É aquela pessoa que sai e fala do Senhor. Também lá em Timóteo, podemos ver aqui uma outra referência, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Vamos lá? 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Olha o que diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5. Isso aqui é Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Um jovem pastor. Ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha como ele diz para Timóteo: tu, Timóteo, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo, ele recomenda a Timóteo a ele permanecer firme e embasado na doutrina bíblica, na sã doutrina, orientando, instruindo, ensinando ao povo, porque Paulo adverte, porque hão de se levantar falsos mestres, e eles se cercarão desses falsos mestres, como sentindo coceira no ouvido, ou seja, querendo ouvir aquilo que agrada, né? Mas tu, porém, permanece firme, ele diz, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições do ministério, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Timóteo está sendo aqui não só orientado, também encorajado por Paulo e advertido, dizendo, Timóteo, muitos irão desejar ouvir coisas que agradem os seus ouvidos, mas tu permanece na sã doutrina, naquilo de quem tem aprendido, sabendo de quem o aprendeste, né? E Timóteo, ele teve uma excelente base espiritual, porque ele foi muito bem discipulado pela sua avó, né? Então, ele já tinha uma boa base de conhecimento, né? Havia sido bem discipulado. Mas agora, na função de evangelista, Paulo está dizendo aqui para ele o seguinte, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições que o ministério impõe, mas que faz o trabalho de um evangelista, cumprindo cabalmente o teu ministério. Então, esse é o dom de evangelista, é aquela pessoa que é chamada por Deus para anunciar, para reunir pessoas. Ela sempre consegue ter pessoas próximas a ela. São pessoas que têm um potencial tremendo para fazer crescer a obra de Deus, porque elas têm uma facilidade muito grande de comunicar o evangelho às pessoas, porque Deus deu a elas esse dom. Embora existam muitos que, mesmo tendo o dom, não usam como deveriam. Às vezes são negligentes com o dom que receberam de Deus. Mas isso aí é outra coisa, né? Então, são pessoas capacitadas para pregar sobre salvação para as almas. Porém, não tem de Deus a habilidade de pastorear, de cuidar, né? Então, por isso, eles juntam o grupo e chamam o pastor, entregam o grupo para o pastor, dá seguimento. De que maneira? Pastoreando, instruindo, ensinando, para que esse grupo cresça com bom alicerce espiritual e, como uma boa árvore, produza bons frutos, né? Então, aí é o trabalho. Por isso que Paulo escreve dizendo que um semeia e o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, um é aquele que semeia, o outro rega, mas o crescimento é Deus quem dá, ok? Então, vamos lá. Então, esse é o dom de evangelista. Pastor, o dom pastoral é o apacentador, aquele que é chamado por Deus para conduzir o rebanho do Senhor na vontade de Deus e na doutrina correta das Escrituras Sagradas. Então, o pastor é aquele que é o apacentador, é aquele que foi chamado e capacitado por Deus para conduzir o rebanho do Senhor segundo a vontade de Deus e com base na doutrina correta das Escrituras Sagradas, né? Chamado lá no livro de Apocalipse de o anjo da igreja, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Responsável pelo ensino e aqueles que recebem esse dom são caracterizados por uma luta constante para levar a igreja cada vez mais perto do Senhor.
Então, o pastor é aquele que luta incansavelmente para ensinar, para apacentar, para orientar, para arrebanhar e levar a vontade de Deus expressa na sua palavra, através da pregação, através do ensino. Para quê? Para trazer a igreja mais para perto da presença de Deus. Porque quando a Bíblia diz que nós somos ovelhas, é exatamente interessante por quê que nós somos chamados de ovelha. Primeiro, ovelha tem uma visão curta. Ela tem uma visão curta. Ela não consegue enxergar o perigo à distância, porque a visão dela é curta. Se vem um lobo contra ela, ela fica paralisada, ela não sabe como reagir. Por isso que ela é uma presa muito fácil. Outra característica da ovelha interessante é que ela não come se o alimento não estiver de boa qualidade. Ou seja, se você levar um rebanho de ovelhas para pastorear num terreno de capim seco, ela não vai comer nada, porque ela não come qualquer coisa. Ela precisa comer um bom alimento. E mais uma característica tremenda da ovelha: a ovelha não bebe água em lugares agitados. Para que ela beba, a água tem que estar calma, parada, tranquila. Essa é a razão pela qual, muitas das vezes, né, o diabo ele traz situações dentro da igreja para que as águas fiquem agitadas. E uma vez as águas agitadas, no sentido espiritual, é contenda, é briga, é divisão, é isso, é aquilo, aquilo outro. As ovelhas não conseguem beber da água cristalina que vem do trono da graça de Deus, expressa pela sua palavra. E com isso, começam a ficarem sedentas. Então, essa é a razão pela qual o pastor ele tem que ter essa diligência e sensibilidade da parte de Deus para manter sempre a igreja em unidade, em calmaria, em tranquilidade e buscar a Deus para trazer sempre um bom alimento que alimente o seu rebanho, né? A ovelha não come qualquer coisa, ela é exigente, ok? Então, ela precisa de um bom alimento que dê a ela sustância, que fortaleça ela, né? Que faça ela sentir-se satisfeita com aquilo que ela tem recebido. Então, a ovelha tem essas características interessantes. Essa é a razão pela qual a palavra diz que nós somos ovelhas do Senhor. Por quê? Porque uma ovelha precisa do pastor. O pastor, ele tem o cajado na mão para quê? Aquele que tem a curvinha é para puxar o pescocinho da ovelha de volta para o caminho certo quando ela se desvia dele. Ela se desvia também com uma facilidade muito grande. Por isso que o cajado tem aquela curvazinha para puxar ela pelo pescoço e trazê-la de volta para o rebanho. E tem umas que, mesmo a gente indo lá com o cajado e puxando de volta para o rebanho, elas são tão rebeldes que nem assim vêm, nem querem assim vir. E o outro lado do cajado, ele usa para tocar as ovelhas, ou seja, mostrar o caminho, mostrar a direção, né? Então, é interessante, né, o pastoreio. Então, por isso que Deus deu a nós essa habilidade de apacentar, de ensinar, de cuidar, de proteger, de ir buscar aquela que se perde, aquela que vai para o meio do penhasco, aquela que vai para lugares distantes, está quase sendo tragada pelo lobo, porque ela se distanciou muito do rebanho, né? E o pastor vai em busca dessa ovelha para trazer ela de volta ao aprisco para que ela possa estar segura, protegida e alimentada. Mas, hoje em dia, né, no sentido humano, talvez lá no rebanho funcionasse melhor isso. Mas hoje, no sentido humano, tem muitas ovelhas que se desviam, se desgarram, vão para longe, estão à beira de um precipício, estão lá em lugares perigosos, às vezes estão machucadas, feridas, e às vezes o pastor, mesmo indo para trazê-la de volta no colo e colocar ela novamente no meio do rebanho,
cuidar das suas feridas, tirar os seus carrapichos. Muitas das vezes nem assim elas querem vir, né? Mas o pastor tem que fazer o seu trabalho, independente da ovelha querer voltar ou não. Se ela não voltar, ela depois vai dar contas a Deus da razão pela qual ela não aceitou o convite ou o chamado para voltar para o aprisco, né? Mas o pastor nunca pode ser negligente e não deixar de fazer o seu trabalho, né? Então, hoje em dia, como nós lidamos com pessoas, as pessoas são mais difíceis de se lidar do que propriamente os animais. Os animais, a ovelha caiu lá, quebrou a pata, se feriu, você vai lá, pega ela no colo, traz, ajeita a patinha, bota o remédio, dá o alimento e tal. Daqui a pouco ela está sã, ela está boa e está no rebanho tranquilamente. Mas, quando nós falamos em pessoas, às vezes é um pouco mais difícil, porque nem sempre elas querem obedecer o chamado do pastor, nem sempre elas estão dispostas a atenderem, e muitas das vezes se tornam rebeldes, não querem mais fazer parte do aprisco, até que então ficam tão expostas ao perigo que acabam sendo tragadas pelo lobo. E o lobo hoje a gente sabe que é Satanás, aquele que vem somente para matar, roubar e destruir. E infelizmente, logo depois a gente fica sabendo o estado em que essa ovelha se encontra e às vezes até o caminho que a levou a uma queda e a uma destruição. É lamentável, mas é verdade. O pastor, ele faz o seu trabalho, mas a ovelha precisa querer ser ajudada, curada, acolhida por ele. Senão, fica difícil, né, tratar essa ovelha machucada, ok? Bom, irmãos, com isso a gente conclui a nossa aula de hoje sobre os 5 dons ministeriais ou dons de serviço, que nós vimos que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não falamos dos mestres. Bom, os mestres são aqueles que recebem a capacidade especial para ensinarem com poder e clareza da parte de Deus. São geralmente os teólogos que se dedicam a entender e explicar as verdades bíblicas nas Escrituras Sagradas. Assim como Apolo, um certo judeu de Alexandria, que chegou a Éfeso, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, e falava ousadamente na sinagoga, ensinando com precisão, e chamou a atenção de Priscila e Áquila. Então, os mestres geralmente são aqueles dotados de uma sabedoria tremenda da parte de Deus, com uma habilidade tremenda de aprofundarem-se nos estudos bíblicos, nas Escrituras Sagradas, e são homens assim que têm uma sabedoria tremenda, profunda, para ensinar, e falam de forma ousada, né? Ensinando com precisão, né? E quando o fazem, chamam a atenção daqueles que ali estão a ouvi-lo. E isso aconteceu exatamente com um homem chamado que nós vimos aqui agora, que chamou a atenção de Paulo e Sila, Apolo. Esse Apolo, quando chegou em Éfeso, era um homem dotado com esse dom de sabedoria tremenda, e quando ele chegou a Éfeso e foi ensinar as Escrituras na sinagoga, falou com tanta ousadia e com tanta sabedoria em profundidade que chamou a atenção não só dos presentes, mas também de Priscila e Áquila. Esse relato está lá em Atos, capítulo 18. Isso, mais adiante, depois gerou até um certo problema entre Paulo e Apolo, porque começou a haver uma dissensão na igreja, porque uns se diziam discípulos de Paulo e outros de Apolo, e Paulo então chegou e
botou um ponto final na situação, dizendo: quem foi que se deu na cruz por vós? Foi Paulo ou foi Apolo? Né? Então, não somos nem de Paulo e nem de Apolo, somos de Cristo. Né? Então, vamos lá, Atos capítulo 18, do versículo 24 a 28, diz assim: naquele meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso no de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o evangelho, o caminho de Deus. Versículo 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Né? Então, Apolo foi um homem judeu de Alexandria que chegou a Éfeso e, quando pregou e ensinou na sinagoga, demonstrou uma grande sabedoria. Então, esses são os mestres, o que nós podemos chamar hoje de os teólogos, né, que estudam profundamente as Escrituras e tudo mais, e têm uma sabedoria tremenda da parte de Deus. Bom, aqui, então, a gente conclui a nossa classe de hoje. Eu queria só dar uma recapitulada a respeito da aula passada, porque falamos a respeito dos dons espirituais e eu trouxe alguns exemplos do Antigo Testamento, mas não quer dizer que esses dons eles ocorreram no Antigo Testamento e depois deixaram de dar sua continuidade no Novo Testamento. No Novo Testamento também nós vemos esses dons em plena atuação. Por exemplo, o dom de operação de milagres, como nós vimos, é aquela pessoa que recebe um dom, a capacitação de Deus para operar prodígios. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele recebeu de Deus esse dom de operação de milagres. E a gente vê isso muito claro lá no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 20, versículo de 9 a 12, quando um certo jovem chamado Eutico, ele senta na janela, num prédio de 3 andares, durante um prolongado discurso de Paulo. Paulo se alongou na pregação, esse jovem, inconsequente, sentou na janela de um prédio de 3 andares. E, devido ao longo discurso de Paulo, ele adormeceu, caiu e foi constatado a sua morte. Quando isso acontece, Paulo desce e ora pelo rapaz chamado Eutico e ele ressuscita. Então, vemos aí o dom de operação de milagres também no Novo Testamento. Não quer dizer que os dons foram apenas para o Antigo Testamento ou para o passado, não é isso. Os dons continuam em evidência. O dom da cura, da mesma forma, nós vemos também no Novo Testamento. Pedro e João, apóstolos do Senhor Jesus, quando chegam e veem um coxo à porta de um templo pedindo esmola, e olhando o coxo a eles, pensando em receber alguma coisa, eles viram para Pedro e João, viram para ele e dizem: não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos, te damos, levanta e anda. Então, o homem levantou, se pôs de pé, começou a saltar, glorificar a Deus e entrou para dentro da sinagoga juntamente com eles. Então, operação dom de cura. Pedro e João curou um homem paralítico na porta do templo chamado Formosa, né? E esse homem entrou depois no templo com eles. Palavra de sabedoria, também no Novo Testamento. O profeta Agabo, ele profetizou a prisão de Paulo quando ele chegasse na cidade de Jerusalém, né? Por exemplo, a cura do coxo efetuada por Pedro e João, eu não vou ler, mas se você quiser anotar para ler depois, lá em Atos capítulo 3, versículo de 6 a 9. Novo Testamento. Atos capítulo 3, versículo de 6 a 9.
Quando Paulo ressuscita Eutico, que caiu do terceiro andar, Atos capítulo 20, versículo de 9 a 12. Palavra de sabedoria, Agabo recebe a revelação de Deus que Paulo, ao ir para a Judéia, para Jerusalém, seria preso, né? Isso está lá em Atos, capítulo 21, versículo de 10 a 12. Palavra de sabedoria, né? Onde ele recebeu a revelação daquilo que havia de acontecer. Ele apanhou um cinto de Paulo e diz: assim será atado o homem desta cinta. E assim Paulo foi atado e preso em Jerusalém. Embora, quando Agabo disse isso que ia acontecer, muitos rogaram a Paulo que ele não fosse para Jerusalém, porque seria preso. Mas ele já sabia que tinha que ir, e mesmo assim foi. E a palavra do profeta, desse homem Agabo, né, por essa revelação, né, vemos aqui que foi um dom, foi uma revelação através do dom da palavra da sabedoria, ou seja, Deus revelou a ele algo que ia ainda acontecer, a prisão de Paulo em Jerusalém. Quando lá chegou, isso aconteceu. Está no Novo Testamento, Atos capítulo 21, versículo de 10 a 12. Outro no Novo Testamento, palavra de conhecimento, é quando Ananias e Safira vendem a propriedade, mentem para os apóstolos e Pedro recebe a revelação de Deus através da palavra do conhecimento que eles estavam mentindo, porque venderam a propriedade por um preço e disseram que tinham vendido por outro. Está lá no livro de Atos, capítulo 5, versos de 1 a 5, palavra de conhecimento. E o dom da fé? Também vemos no Novo Testamento, quando Pedro, né, depois de receber a palavra do Senhor Jesus, voltou ao mar, lançou a sua rede e fez uma pesca abundante. Você lembra disso? Está lá em Lucas capítulo 5, versículos de 5 a 7. Pedro passou a noite toda no mar, não pegou nada, estava lavando as redes na beira da praia. Jesus chegou e disse para ele: volta ao mar e lança a tua rede. E ele disse para Jesus: Senhor, passei a noite toda no mar, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou voltar ao mar e vou lançar a minha rede. E a Bíblia diz que a pesca foi tão abundante que ele teve que chamar um outro barco para dividir o peso dos peixes que pegou, de serem tantos. Foi uma pesca abundante. Então, dom da fé também está lá no Novo Testamento. Pedro, né, lançando as redes, pela palavra que recebeu, primeiro precisou crer, ele já havia recebido do Senhor, então lançou a rede e pegou uma grande quantidade de peixe, ok? Bom, só para acarar os irmãos, porque como eu trouxe alguns exemplos do Antigo Testamento sobre os dons espirituais, isso pode dar a entender a alguns que os dons só ocorreram no Antigo Testamento. Não, os dons ainda estão vigentes para os dias atuais, né? E nós vemos isso muito claro no Novo Testamento, como algumas passagens que nós citamos aqui, embora existam outras, né? Então, os dons são vigentes para a igreja ainda nos dias de hoje. Nós é que temos que orar e pedir e buscar, e se for da vontade de Deus, ele nos dará. Se não, também não, né? Porque ele é soberano. Então, com isso, a gente conclui a nossa classe de hoje sobre os dons ministeriais. Trazemos essa recapitulação sobre a aula passada, que estudamos sobre os dons espirituais, e na próxima aula nós vamos finalizar o assunto relacionado à igreja, na parte de eclesiologia, onde nós vamos estudar sobre os frutos do Espírito Santo. Então, nós temos dons espirituais, dons ministeriais e frutos do Espírito Santo, né? Então, são coisas bem distintas que nós precisamos saber um pouco mais a respeito, para que a gente não confunda uma coisa com a outra. Dom de ministério é um, dom espiritual é outro, e frutos do Espírito é outra coisa. O fruto do Espírito está mais relacionado à parte pessoal de cada um de nós, né? Está mais relacionado à formação de caráter, né? E à obra de transformação e libertação que Deus faz em nós para que esses frutos do Espírito comecem a serem evidenciados. Ok, irmãos? Bom, aqui a gente finaliza a nossa classe. Alguma participação, comentário? Fiquem à vontade.
Alguém que queira falar algo, comentar algo? Deixa eu ver. Amém. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Pastor, boa noite. Orminda aqui. Boa noite. Os dons, tanto de serviço, né, os chamados dons ministeriais, como também os dons espirituais, eles podem ser ministrados a uma mesma pessoa em mais de um dom, não é? Sim, sim. Isso pode. Claro, né? Tipo, o mesmo que é o pastor, pode também ser o evangelista. Sim, sim. Ele pode ter esse dom, não é mesmo? Pode. Uhum. Pode sim. Deus pode dar à pessoa mais de um dom. Ele pode tanto ser uma coisa como ser outra também, né? Deus pode dar esse dom, né, à pessoa. Pode sim. Uhum. E quando o pastor falou sobre mestres, o pastor falou sobre teólogos. Aí eu pensei em uma pessoa assim muito acanudada, muito assim, Geralmente. mas não seria também eu vou falar da nossa igreja, por exemplo, né? Tem tantos irmãos aí que ensinam na escola bíblica dominical, e eles têm um dom assim de trazer a palavra e de explicar. Não seriam mestres? Mas o mestre aqui, no caso aqui, é algo assim mais profundo, no sentido dessas pessoas que são pessoas, poderíamos chamar os intelectuais da Bíblia, né? São esses homens que leem, discutem, argumentam, mais por esse lado aí, entendeu? São as pessoas que elas são chamadas mais aprofundado, com um vocabulário mais apurado, requintado, entendeu? Então, geralmente talvez são falam várias pessoas... línguas, talvez sabe o hebreu, o aramaico, podem isso. estudar Elas estudam mais nesse sentido. O hebreu, estudar uma Bíblia. o grego. São pessoas que Grego, dominam também essa parte, né, do conhecimento do hebreu, do grego. Então, são essas pessoas que estudam mais as escrituras nesse sentido, né? Eu conheci um pastor, Mancebo, o nome dele. Ele era uma pessoa que eu, como se diz, tenho assim por mim que ele era um mestre. Eu não sei nem se ele falava grego, mas eu acho que ele falava. Ele era professor que dava aula no seminário de teologia, né? Fazendo outros pastores, né? E ele já faleceu já com uns 90 anos, ou um pouco mais até. Mas, assim, eu imagino assim, que não precisa ser também uma pessoa tão... Só os que João Calvino, só os da muita antiguidade. Pode ser uma pessoa atual, igual o pastor Mancebo, que eu estou falando dele, né? De uma pessoa. Sim. Sempre eu pensei isso. Tá bom, era isso que eu ia comentar. Obrigada. Amém. Tá. Alguém mais quer comentar algo, perguntar algo? Se não, a gente conclui aqui. E na próxima aula a gente fala sobre os frutos do Espírito Santo, que tem mais a ver com cada um de nós, caráter, formação, as áreas de nossa vida que são trabalhadas pelo Espírito Santo para trazer a nós mudança, transformação, entendeu? Então, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, e aí a gente vai estar concluindo essa parte de eclesiologia, que são os assuntos mais relacionados com a igreja. Amém, irmãos? Então, amém. Amém, pastor. Amém. Vamos orar, então, e agradecer a Deus. Amado eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento que aqui passamos juntos com nossos irmãos.
aprendendo da tua palavra, Senhor. Essa palavra que o salmista diz que ela é como mel à nossa boca, ela é a luz para o nosso caminho, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. É ela que ilumina o caminho em que nós caminhamos, trazendo luz ao nosso entendimento, revelação da tua vontade, para que possamos viver, ó Pai, em obediência à tua palavra, em santidade contigo, para poder crescer em graça e conhecimento e chegarmos à estatura de varão perfeito. Pai, estamos em um processo. Ó Deus, sabemos que até o momento em que formos revestidos daquilo que é imortal, nós estaremos sempre buscando sermos aperfeiçoados através da obra do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós nos submetemos ao teu trabalho, ao teu agir, ao teu lapidar em nossa vida, Senhor, em todas as áreas de nossa vida que precisam ser tocadas, lapidadas, polidas, para que possamos te servir a cada dia melhor. Faça isso, Senhor. Eu oro e agradeço a Ti pela participação dos nossos irmãos e que aquilo que temos ouvido e aprendido juntos possam, Deus, trazer mais fortalecimento da fé, crescimento, base espiritual, para que possamos entender acerca daquilo que muitas das vezes temos ouvido, mas até então não havíamos estudado um pouco mais aberto, como temos feito nesse curso básico. Por isso eu agradeço pela inspiração que me é dado, agradeço pela tua manifestação, por mais uma vez usar o teu servo e despertar no coração do teu povo a necessidade e o desejo de aprender mais das Escrituras Sagradas. Muito obrigado, Senhor. Prepara o nosso coração ainda para esse fim de semana. Muitas coisas estarão ainda acontecendo a partir da quinta-feira, reunião de oração. Ó Deus, no sábado, a reunião de jejum, junto com os trabalhadores e demais irmãos que vão estar conosco. Domingo, nosso culto de Páscoa, onde vamos estar ali, ó Deus, glorificando o teu nome, pelo fato de tu ter vindo, Senhor, e dar-se na cruz em sacrifício e morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos por ti. E estaremos ali te honrando, te glorificando e bendizendo, mais uma vez, nesse culto especial de Páscoa. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu lhe dou graça e peço que o Senhor nos dê a todos uma noite maravilhosa, abençoada, de sono, descanso, guardando a nossa vida, a nossa casa, e que amanhã todos nós tenhamos um dia maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Que Deus abençoe. Amém. Fique na paz. Uma boa noite a todos. E amanhã um excelente dia. Amém. Obrigado. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus.